Glória a Deus. Amém? Eu quero ler com você hoje no livro lá de Marcos. Se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Quero compartilhar com você hoje. Marcos, capítulo 9, lá no verso 22. Marcos 9, 22, onde diz: E muitas vezes o tem lançado no fogo e nas águas, para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. O verso 23 diz: Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. A Bíblia aqui, ela está falando de um pai, ele trai um filho, e a Bíblia, um filho perante Jesus, e a Bíblia diz que esse filho, ele vivia cheio de espírito maligno, cheio de demônios sobre a vida daquele jovem. E Jesus também perguntando quanto tempo que aquele menino sofria disso. Interessante que o pai, no verso 22, diz que já tentou de várias coisas na vida desse menino. E ele olha para Jesus e o que é que ele diz? Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, Jesus. Olha a ousadia desse pai, ele olha para Jesus e pergunta, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós? E Jesus volta, a pergunta que ele fez Jesus volta para ele, Jesus diz para ele o quê? O que é Jesus falar no 23 lá, o que Jesus diz para ele? E lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. O Jesus naquele momento fala para ele, filho, não depende de mim, depende de você. Se você crê, algo vai acontecer. Tudo depende da nossa fé. Ou melhor falando, para você entender melhor. O Jesus estava falando, tudo depende de você, filho. Se você acreditar, seu filho vai ser liberto. Se você acreditar, algo vai acontecer. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. E o tema dessa ministração que eu quero falar para você é eu acredito. Como assim, pastor? Eu acredito. Irmãos, quantas pessoas que eu vejo, ela fala, pastor, eu acredito em Jesus. Eu creio, eu acredito. Irmãos, existe algo da gente falar que acredita. Eu vejo quantas pessoas falam que acreditam em Jesus, mas ele vive uma vida de toda maneira, bêbado, fica com uma mulher, fica com outra. Ele vive uma vida completamente errada. Quem acredita em Jesus, ele entende, eu não preciso das coisas do mundo para ser feliz, tudo o que eu preciso é do Senhor. Quem acredita em Jesus verdadeiramente, ele entende, eu sou feliz com a mulher que o Senhor me deu, eu não preciso ter mais fora, porque eu acredito na palavra de Deus. Muitos falam que acreditam de uma maneira completamente errada. E é sobre isso que eu quero falar para você nesta noite. Será que realmente você acredita? Sabe quando Deus coloca algo no seu coração, um sonho sobre a sua vida, aquilo que você fala, não, eu creio que isso foi Deus que colocou. Eu creio que esse sonho que está sobre a minha vida foi Deus que colocou no meu coração. Irmão, mas às vezes a gente olhando com os olhos humanos, a gente olha e fala, isso é impossível de acontecer. Só Deus para realizar esse sonho. Às vezes Deus coloca tantas coisas no nosso coração, que a gente olha humanamente falando e fala, não, para isso acontecer tem que ser Deus, Deus tem que fazer algo. Esse sonho é grande demais. Filhão, mas eu quero dizer para você, acredita naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Acredita naquilo que Deus já decretou sobre a sua família. Esse homem, ele chega diante do Senhor e ele pergunta para o Senhor, se podes, faz alguma coisa. Mas Jesus falou para ele, tudo é possível ao que crê. Se você crê, filho, se você acredita, eu declaro sobre a sua vida, coisas grandes vão acontecer. Se você acreditar, se você crer, eu declaro sobre a sua vida que coisas melhores estão por vir. Mas você tem que acreditar, você tem que crer. Qual é a maneira que você está crendo? Qual é a maneira que você está acreditando? E eu quero falar alguns pontos sobre isso nesta noite. E a primeira coisa que eu quero falar para você, eu acredito. Mesmo que todos digam não. Primeira coisa que eu quero falar para você, eu acredito, ainda que todos digam não. Irmãos, eu quero te dizer algo, o importante na sua vida não é o não das pessoas, mas o sim de Deus. O importante na nossa vida não é o não que as pessoas estão falando, aquilo que elas estão dizendo, mas o mais importante é o sim de Deus nas nossas vidas. Quantos homens da Bíblia, Davi, Moisés, Noé, ou seja, homens que ouviram não. Davi ele ouviu não do seu pai, Davi ele ouviu não dos seus irmãos. Mas Davi entendeu algo, que o importante não era o não das pessoas, mas sim o sim de Deus sobre a vida dele. A Bíblia também fala sobre Moisés. Moisés, quando ele vai libertar o povo do Egito,
Eu quero que você entenda algo, que Moisés, quando vai lá, quantos não Moisés recebe de Faraó? Moisés vai lá, Faraó fala não. Moisés vai de novo, Faraó não. 10 vezes Moisés ouve não de Faraó. Mas sabe por que Moisés não desistiu? Porque Moisés tinha o sim de Deus sobre a vida dele. E Moisés vai lá, até que o milagre de Deus acontece e o povo é liberto junto com ele. Sabe por quê? Porque Moisés ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando. Moisés ele não se apegou a uma palavra aquilo que as pessoas diziam. Mas Moisés ele entendeu, o que vale é o sim de Deus sobre a minha vida. Aquilo que Deus disse, é isso que eu vou ver, eu acredito. Sabe por que Moisés permaneceu? Porque ele acreditava. Ele acreditou naquilo que Deus liberou sobre a vida dele. Noé. Deus chega para Noé, pede para Noé construir uma arca. E, irmãos, muitos anos sem chover, Deus pede para Moisés fazer uma arca, e a Bíblia diz que Moisés, Noé vai fazer aquela arca. Agora, imagino eu, Noé fazendo aquela arca, fala, você quer fazer comigo? Você quer entrar na arca? E as pessoas olhavam para Noé, imagina falando, não quero. Não vou ajudar, não. Você é louco. Está vendo que não chove nesse lugar, está vendo que a seca que está, Noé. Você está enlouquecendo. Mas Noé continuou, sabe por quê? Ele falava, eu acredito. Se meu pai falou que vai vir um dilúvio, vai vir, eu acredito. Eu não vou parar. Eu vou fazer. Eu vou continuar fazendo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, continue acreditando, ainda que todos digam não. Continue acreditando mesmo que as pessoas digam não para você. Talvez pessoas chegam para você e falam, sei quem não vai se converter. Essa pessoa nunca vai aceitar Jesus. Ei, eu uno minha fé com a sua nesta noite e eu acredito que a sua família vai seguir a Jesus junto com você. Eu uno minha fé com a sua nesta noite e eu acredito que a nossa casa é do Senhor Jesus. Continue acreditando, não desista das pessoas. Continue acreditando, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida, mesmo que todos digam não para você. Continue acreditando. Ei, lembra de José. José, quando pensou que ouviu um sim de Potifar, a Bíblia diz que ele foi lançado na prisão. José, quando pensa que vai ouvir um som do copeiro por ter realizado o sonho dele, ele teve que ouvir um não, nem dele lembrou. Ei, eu quero dizer para você, mesmo que todos digam não, continue acreditando. Se você tem eu creio que Deus já liberou algo sobre a sua vida. Esses homens continuaram acreditando porque ele tinha um sim de Deus sobre a vida dele. Esses homens continuaram acreditando porque Deus tinha liberado algo sobre a vida deles. Eu creio, meu irmão, que Deus liberou algo sobre a sua vida. Mesmo se as pessoas estão dizendo não para você. Mesmo que todos se levantaram e estão dizendo não para você. Continua dizendo, eu acredito. Eu acredito. Eu não sou movido pelo que as pessoas falam, mas sim pelo que o meu Pai falou. Eu não sou movido pelo que as pessoas estão dizendo, mas eu sou movido pelo que o Espírito Santo fala em meu coração. Para aquilo que o Espírito Santo sussurra em meu ouvido. Eu continuo acreditando. Quantas pessoas param na caminhada por causa que ela ouve aquilo que as pessoas estão falando? Quantas pessoas desistem no meio da caminhada porque elas ouvem o não das pessoas e o não das pessoas, o não que as pessoas dizem para ela guarda aquilo e para no meio da caminhada, ela para de crer, ela para de acreditar. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, continue acreditando. Continue acreditando, esses homens acreditaram, eles continuaram, eu acredito, eu não vou parar. Por isso eu digo para você nesta noite, ainda que todos digam não, o que vale é o sim de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus determinou, filho, eu quero dizer para você, ei, o melhor Deus está por vir sobre a sua vida. Para de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Para de ouvir o que as pessoas estão falando, não deixe que isso entre no seu coração. Já pensou se Davi tivesse parado? Já pensou se Davi tivesse ouvido os não das pessoas, do seu pai, dos seus irmãos, Davi tivesse parado? Davi não tinha vivenciado o milagre que ele vivenciou. Já pensou se Moisés tivesse parado quando o faraó disse não a primeira vez? Já pensou se Moisés falasse, não dá, Senhor. O faraó já falou não. Aí Moisés vai novamente, faraó não, vai novamente não. Já pensou se ele tivesse parado? Mas sabe por que Moisés não parou? Porque ele continuava acreditando.
naquilo que Deus falou para ele. Já pensou se Noé tivesse parado? Mesmo que todo mundo diga não, continue acreditando, filho. Lembra de Jairo? Jairo vai ao encontro de Jesus para pedir para Jesus orar pela filha dele que estava doente. E a Bíblia diz que quando Jairo vem com Jesus no caminho, um dos servos vai até Jairo e fala: para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus olha para Jairo e fala o quê? Somente crê. Em outras palavras, somente acredita, meu filho. Somente acredita. E Jairo continuou acreditando naquilo que Deus tinha dito para ele. Jairo continuou crendo. E Jesus volta com ele. E chega lá a menina, Jesus entra na casa, chama pelo nome da menina, a menina levanta. O milagre acontece. Mas sabe por quê? Ele não ouviu o não das pessoas, mas sim o sim de Deus sobre a vida dele. Quero que você aprenda algo nesta noite. Aprenda a ouvir o sim de Deus. O importante não é o que as pessoas estão dizendo. O importante não é o que as pessoas estão falando não para você. O importante é o sim de Deus. Coloque isso no seu coração nesta noite. Se você continuar acreditando, continue, declare sobre a sua vida: eu acredito, Senhor. Não importa o que as pessoas estão falando. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Eu continuo acreditando no Senhor. Eu continuo acreditando que o melhor está por vir. E outra coisa que eu quero falar para você, filho. Eu acredito, ainda que as circunstâncias diga não. Continue acreditando, mesmo se as circunstâncias digam não para você. Ei, eu quero te dizer algo nessa noite. As circunstâncias, ela só serve para revelar o sobrenatural de Deus na sua vida. As circunstâncias, ela só serve para isso. Para revelar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É no meio das circunstâncias. É no meio das circunstâncias que Deus opera milagre. Talvez você está na sua casa hoje e fala: ah, pastor, mas as circunstâncias se levantaram sobre a minha vida. Ei, eu quero que você aprenda algo nesta noite. Continua acreditando. Fala: Senhor, eu acredito, mesmo se as circunstâncias diga não. Ei, aprenda algo. Quando as circunstâncias estão vindo, eu aprendi algo na minha vida. Eu olho e declaro: já tá vindo um milagre aí. Algo vai acontecer. É dessa maneira, meu irmão, que o sobrenatural de Deus acontece. Onde eu falei para você de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eu ministrei uma palavra dias atrás. Para o milagre de Deus acontecer, olha o que teve que acontecer. A fogueira teve que ser acesa 7 vezes mais do que se acostumava. Para quê? Para que o sobrenatural de Deus acontecesse. Na vida de Daniel teve que ir para a cova dos leões dormir lá. Para quê? Para que o sobrenatural de Deus acontecesse, para que o nome de Deus fosse glorificado. Ei, talvez você fale: pastor, as circunstâncias chegaram na minha vida. E eu declaro para você: o milagre de Deus está chegando. Mesmo se as circunstâncias digam não para você, filhão. Mesmo se as circunstâncias para você, hoje você fala: pastor, está difícil demais. Para de olhar para a circunstância, o nosso foco é Cristo. O nosso alvo é Ele. As circunstâncias, elas só servem para isso, para revelar o sobrenatural de Deus na nossa vida, filho. A Bíblia fala sobre Abraão e Sara. Quem era Abraão e Sara? A Bíblia diz: eles já idosos, já velhos, não podiam mais ter filho pela idade que eles tinham. E Deus fala o que para ele? Vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. As circunstâncias diziam não sobre a vida de Abraão e Sara. As circunstâncias diziam não para ele porque eles já eram idosos. Mas eles continuam. Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele continuou acreditando. Mesmo se as circunstâncias digam não para você. Fala para o Senhor nesta noite, fala: Pai, eu acredito. Mesmo você olhando a sua volta e você olhando hoje com os olhos naturais, fala: é impossível, você olhando, mas olha com fé hoje falando: Senhor, as circunstâncias estão dizendo não, mas eu acredito no milagre do Senhor. Eu acredito no Senhor, eu acredito nas tuas promessas, eu acredito na tua palavra, eu acredito naquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Olha para o Senhor nessa noite e fala para Ele: Pai, eu acredito. As circunstâncias não vão me parar. Eu não sou movido por circunstâncias. Eu sou movido pela tua palavra. Eu sou movido pelo Senhor. Meu foco é Cristo, meu alvo é Cristo. Ei, irmãos, acredita. Olhar para a circunstância muda a tua vida. Olhar para a dificuldade muda a sua vida. Não muda. A circunstância, ela não vai te mudar. Mas se você olhar para Cristo e declarar: eu acredito,
É no meio dessa circunstância que você vai provar do melhor de Deus. É no meio de tudo isso que está acontecendo que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Que o melhor de Deus vai chegar sobre a sua casa. Por isso eu quero que você coloque algo no seu coração nesta noite. O Senhor deixou bem claro, tudo é possível ao que crê. Se você acredita que em meio a essa circunstância tem algo de Deus vindo sobre a sua vida, então falar para o Senhor nesta noite, falar, Pai, eu acredito, eu não estou só. Eu acredito que o Senhor está comigo, eu acredito, Pai, que eu não estou nessa circunstância sozinho, eu acredito que em meio a essa circunstância está vindo o melhor de Deus. Que em meio a essa circunstância, eu creio que o sobrenatural do Senhor vai acontecer sobre a minha vida. Se você acredita, declara para o Senhor nesta noite. Talvez você estava olhando para as circunstâncias, talvez você estava preso, olhando para as tempestades que está vindo sobre você. Ei, tira os olhos da tempestade. Tira os olhos daquilo que está vindo sobre a sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele quando vem andando sobre as águas, os discípulos olham para Jesus e falam, é um fantasma. E Jesus fala, o que sou eu? E Pedro disse, és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala, vem Pedro. E Pedro desceu por quê do barco? Porque ele acreditou. Mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, ele falou, eu acredito, eu vou descer. E a Bíblia diz que ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. Mas no momento que Pedro tira os olhos do Senhor, que ele olha para a tempestade, o que é que acontece com ele? A Bíblia diz que ele começa a afundar. Por quê? Porque ele começou a olhar para as circunstâncias. Ele começou a olhar para a tempestade. Mas eu quero dizer para você, em meio às circunstâncias, continua acreditando. A Bíblia diz que quando ele começa a afundar, ele clama ao Senhor e o Senhor pega Pedro pela mão. Mesmo assim, filho, eu quero falar em meio às circunstâncias. Às vezes a gente fala assim, eu não vou aguentar. Mas eu quero dizer para você, o Senhor ele já pegou na tua mão. O Senhor está ao teu lado, ele está te segurando. Você não está só, o Senhor está conosco. O que você tem que aprender nessa noite, falar, Senhor, mesmo em meio às circunstâncias, eu continuo acreditando. Mesmo em meio a tudo isso que eu estou vivendo, que eu estou passando, eu continuo acreditando, eu não vou parar de acreditar, eu vou continuar crendo, Senhor. Irmãos, essa noite, em vez de você escolher duvidar, escolha crer. Escolha acreditar. Escolha declarar sobre a sua vida nesta noite. Escolha declarar, Senhor, eu creio que algo poderoso está vindo sobre a minha vida. Senhor, eu creio que o melhor de Deus vai acontecer na minha vida este ano. Quantas pessoas eu vejo falando, esse ano a gente está só cumprindo tabela. Esse ano é um dos piores anos. Ei, eu não sei você, mas eu creio que será o melhor ano da minha vida. E eu declaro sobre a sua vida também que será o melhor ano. Como assim, pastor, em meio a tudo isso, eu declaro que este ano o sobrenatural de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Eu creio que em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso que está acontecendo, o nome de Deus ele vai ser glorificado. Eu acredito. Eu acredito nisso. Eu acredito que esse ano a gente não está só cumprindo tabela. Eu acredito que esse ano é o ano da gente provar do melhor de Deus. Eu acredito que em meio a essa circunstância, coisas maiores estão vindo. Coisas maiores vão acontecer na nossa vida. Eu acredito. Entenda, você não está só cumprindo tabela. Entenda que esse ano não vai ser o pior ano da sua vida. Não declara isso sobre a sua vida não, filho. Declara que será o melhor ano. Mesmo que com os olhos humanos você não olhe assim e fala, Senhor, é impossível para mim e para você, porque para Deus é possível. Na minha força e as suas forças é impossível a gente viver algo grande esse ano. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu acredito no Deus que eu sirvo. E eu digo para você, irmãos, tantas coisas aconteceram, se levantaram, mas eu digo para você, eu estou vendo algo maravilhoso em Deus esse ano. Sabe por quê? Porque eu decidi acreditar. Eu botei algo na minha vida, eu decidi crer.
Eu decidi botar algo na minha vida em meio a essa circunstância. Eu decidi acreditar e eu creio que a minha vida está nas mãos de Jesus. E eu creio que Jesus está no controle de tudo. E eu creio, Jesus ele não é movido por circunstância, mas ele move todas as circunstâncias. Coloca isso no seu coração nesta noite, por isso fala, Senhor, a partir de hoje, eu acredito. A partir de hoje, Senhor, eu não estou olhando para as circunstâncias. A partir de hoje, eu não quero olhar para as tempestades. A partir de hoje, os meus olhos estão no Senhor. A partir de hoje, eu decidi crer. Eu decidi acreditar. Eu decidi olhar para Ti, Senhor. Eu decidi colocar o meu coração, a minha vida, os meus olhos no Senhor. Eu vou parar de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para isso. Para de estar preso às tempestades. Para de viver preso às circunstâncias que se levantaram. Para de viver preso a isso. Acredita em Jesus, filho. Não perca a sua fé, continue acreditando. E outra coisa que eu quero falar para você, filho, eu acredito, mesmo que o tempo diga não. Às vezes eu quero que você entenda isso nesta noite, eu acredito, mesmo que o tempo diga não. Às vezes a gente está vivendo algo na nossa vida, Deus liberou uma promessa sobre a sua vida, você achou que ia ver algo poderoso de Deus esse ano, e até agora nada aconteceu. E você fala o que? Está passando, a gente já está vivendo, já está no mês 7, já entrou para o mês de julho e nada aconteceu na minha vida ainda. Ah, pastor, eu pensei que eu ia ver algo poderoso esse ano, mas eu quero te dizer, filho, Deus, Ele usa o tempo para nos preparar para algo maior. Eu digo para você, o tempo só está te preparando para algo maior de Deus sobre a sua vida. O tempo, Deus, Ele usa o tempo para isso. Ah, pastor, mas o senhor vê o que está acontecendo. Não, eu te digo algo nesta noite. Deus ele não é movido pelo tempo, não é o tempo que controla Deus, é Deus que controla o tempo. Tudo está nas mãos do Senhor. Para tudo há um tempo determinado sobre a nossa vida. A Bíblia deixa bem claro lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. E talvez não aconteceu na sua vida ainda, mas eu quero dizer para você, aí filho, continua acreditando mesmo que o tempo diga não, continue acreditando nas promessas de Deus. Continue acreditando naquilo que Deus tem para a tua vida. Continue acreditando naquilo que Deus tem para você. Lembra o que a gente leu lá em Marcos capítulo 9, onde Jesus fala para esse homem lá no capítulo 20, no verso 23, que Jesus fala para ele, tudo é possível, filho, ao que crê. E a Bíblia diz que imediatamente esse homem, ele exclamou a Jesus lá no verso 24, e ele fala, eu creio. E outras palavras, ele fala, Senhor, eu acredito. Eu acredito. Jesus falou para ele, quando ele fala para Jesus, fala, Senhor, se podes alguma coisa, tenha compaixão de nós. Jesus fala para ele, filho, tudo é possível ao que crê. E imediatamente a Bíblia diz que ele exclamou a Jesus e fala, eu acredito, Senhor. Eu creio. E quando ele crê, irmãos, quando ele decide acreditar, algo acontece. Eu quero dizer para você, quando a gente decide acreditar, algo acontece na nossa vida. Mesmo que o tempo diga não para você, continue acreditando. Lembra de Caleb? A Bíblia diz que é interessante que Caleb, depois de 45 anos, 45 anos se passaram. Uma geração, a maioria daquelas pessoas que tinham se dirigido para a terra prometida, que ia entrar, muitos dali já tinham morrido. E depois de 45 anos, Caleb, ele chega em Josué, a único que ele podia procurar era Josué, que Josué estava lá. E ele fala para Josué, a gente vai subir, a gente vai matar o gigante, a gente vai entrar na terra, porque Deus prometeu, porque depois de 45 anos, mas aquilo no coração de Caleb ainda queimava, eu acredito. Se Deus falou que ia acontecer, chegou a hora, Josué. Deus só estava preparando, ele entendeu, todo esse tempo que passou foi um preparo de Deus, e agora Deus nos preparou para algo maior e a gente vai entrar na terra prometida. Talvez você está perguntando hoje, pastor, mas tem o tempo, tanto tempo que já passou e não aconteceu ainda. Tudo é no tempo de Deus, filho. Olha uma criança quando nasce, já viu uma criança nascer andando? Ela não nasce andando, há um tempo determinado. Você nunca viu uma criança já nascer falando? Não. Há um tempo.
há um processo para que ela aprenda a engatear, ela aprenda a falar algumas coisas, para ela aprender a andar. Tudo há um tempo, há um preparo. E talvez você está perguntando, pastor, mas o tempo, nada aconteceu, quanto tempo já passou? E eu te digo nesta noite, Deus está te preparando para algo, coisas maiores. Deus está te preparando para algo poderoso, filho. Quanto mais você fala, pastor, mas está demorando, é porque a promessa é grande. Aquilo que Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida é coisas grandes. E Deus só vai dar no tempo certo. Caleb decidiu acreditar. Josué decidiu acreditar. Vários homens de Deus decidiram acreditar. Mas eu quero dizer para você, continue acreditando. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja Batista Água Viva, 7 pessoas na igreja, se uma ia no banheiro fazia falta. E as pessoas falavam o quê? Isso não vai dar certo. Essa igreja não vai à frente. Porque para as pessoas o tempo dizia não. Mas tanto eu como o pastor Rafael, vários irmãos da igreja que estavam junto conosco, sabe o que eles decidiram? Acreditar. Eu acredito que foi Deus que nos colocou aqui. Eu acredito que Deus tem algo grande sobre as nossas vidas. Mesmo que o tempo estava dizendo não. Mas a gente preferiu acreditar no Senhor. A gente preferiu crer. Por isso eu digo para você nesta noite, filho. Mesmo se o tempo está dizendo não, decida acreditar nas promessas do Senhor. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou para você, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, você fala, pastor, mas não aconteceu ainda. Essa promessa de Deus, até agora eu estou esperando, não aconteceu ainda. Eu quero dizer para você, ela vai acontecer. Deus vai realizar na sua vida. Deus vai realizar na sua família. Aquilo que Deus prometeu, a promessa que Deus liberou, continue acreditando, filho. Continue acreditando. Esse homem, ele chega para Jesus e ele fala, Senhor, eu acredito. Porque ele achou o quê? Senhor, se tu pode, o Senhor falou para ele em outras palavras, filho, não depende de mim, depende de você. Depende de você. Jesus falou para ele, não depende de mim, é de você. Você crê? Você acredita? Se você acreditar, vai ver. Então, eu quero dizer para você nessa noite, tudo depende da nossa fé. Tudo depende se a gente crê ou não. Se você acreditar, o melhor de Deus vai acontecer. Se você acreditar, mesmo se não aconteceu ainda, vai acontecer. Se você continuar acreditando, mesmo que anos já se passaram, continue acreditando, vai acontecer. Mas para isso, mesmo se o tempo diga não, vamos ter que crer. Vamos ter que continuar acreditando. Não pare no meio da caminhada. Quem para perde o melhor de Deus. Mas quem continua prova do melhor do Senhor. Quem desiste, quem desiste no meio da caminhada, quem para, quem deixa de acreditar por causa que o tempo está dizendo não, ele não vai vivenciar os melhores do Senhor, as melhores coisas do Senhor, se deliciar daquilo que Deus tem para nós. Por isso eu digo para você nesta noite, filho, mesmo se as pessoas estão dizendo não, continue acreditando. Mesmo se as circunstâncias estão dizendo não, continue acreditando. Mesmo que ainda o tempo está dizendo não, continue acreditando. Continue crendo no Senhor. Continue olhando para Ele e falando, Pai, eu creio. Eu creio. Ô pastor, mas está tão difícil. Eu digo para você, quanto mais está ficando difícil, eu creio. É porque já está perto de Deus realizar na sua vida. Quanto mais está ficando difícil, eu declaro, é porque, meu irmão, algo de Deus, da parte do Senhor, da parte de Deus, está para acontecer sobre a sua vida. Coloca isso no seu coração nesta noite, decida acreditar, fala para o Senhor nesta noite, fala, Pai, eu acredito. A partir de hoje eu decido, Pai, acreditar, eu decido crer, e eu decido crer porque eu creio que as promessas do Senhor se cumprirão na minha casa, eu creio que as promessas do Senhor se cumprirão na minha família, eu creio que as promessas de Deus se cumprirão na vida dos meus filhos. Eu quero que você creia nisso, mesmo que o tempo está dizendo não. Talvez você está orando pela vida do seu filho e ele não se converteu ainda, você fala, pastor, tanto tempo passou. Tanto tempo que eu oro pela vida do meu esposo e nada mudou. Tanto tempo que eu oro pela vida da minha esposa e nada mudou.
mesmo que o tempo está dizendo não para você, mesmo que o tempo diga não, continue acreditando. Continue acreditando. Se você continuar acreditando, você vai ver o que Deus vai fazer. Se você continuar acreditando, você vai ver o que vai acontecer dentro do seu lar. Você vai ver o que vai acontecer na sua família. Mas para isso, mesmo que o tempo está dizendo não, decida acreditar. Lembre-se que eu falei para você, Deus não é movido pelo tempo. Deus não é controlado pelo tempo. Mas Deus, ele controla o tempo. Deus, ele não é movido por circunstância. Deus, ele move as circunstâncias. E eu quero dizer para você, e nós não somos movidos pelo que as pessoas dizem, mas sim por aquilo que Deus já falou para mim e para você. Então decida hoje, entenda que o importante não é o não das pessoas, mas o sim de Deus na sua vida. Por isso, hoje, creia, acredite. Acredite. Às vezes a gente quer que Deus faça algo, a gente às vezes quer que Deus realize algo na nossa vida. E Deus está falando, filho, não depende de mim, depende de você. Você acredita? E eu te pergunto nesta noite, você acredita que Deus pode fazer na sua vida? É o que Deus perguntou para esse homem. Deus falou para ele, tudo é possível ao que crê. Você acredita? Se você acredita, então não para. Se você acredita, não é momento de desistir. Se você acredita, não é momento de parar. Se você acredita, olha para frente e fala, eu vou avançar. Mesmo que a tempestade esteja vindo, eu estou de encontro a ela, porque eu não estou só. Eu estou indo com Cristo. Se você acredita, se você nessa noite decide, Senhor, eu acredito, eu não vou parar, mesmo que o tempo esteja dizendo não para mim, eu vou continuar. Então se levanta nesta noite, filho, erga a sua cabeça, olha para o alvo, que o alvo é Cristo, e fala, o tempo está dizendo não, Senhor, mas eu prefiro acreditar. Eu prefiro continuar acreditando. Lembre-se, Caleb, ele esperou 45 anos, junto com Josué, para poder entrar na terra prometida. Talvez, filho, tu fala, pastor, está demorando tanto a acontecer na minha vida. Talvez uma semana, um mês. Ah, pastor, mas já faz um ano. Caleb foi 45. Não foi 45 dias, foi 45 anos com Josué. Mas 45 anos, aquilo ainda queimava no coração dele, daquilo que Deus tinha falado lá atrás. Sabe o que eles falaram? Eu continuo acreditando. Continua queimando aqui dentro aquilo que Jesus falou para mim, ainda queima aqui dentro aquilo que Deus falou para nós. Quando Deus falou que a gente ia entrar na terra prometida, já passou 45 anos. Mas aquilo que Deus falou ainda continua queimando em nosso coração. Eu continuo acreditando, eu não perdi a fé, eu continuo crendo no Senhor. Talvez por causa de 2 semanas, 1 ano, às vezes meses, você já começou a murmurar. Você já começou a querer desistir e falar, não dá, não vai acontecer. Ei, filho, continue acreditando. Continue crendo no Senhor. Deus só está te preparando. O tempo só te prepara para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Há o preparo de Deus. Eu coloquei isso no meu coração. Irmãos, para finalizar, eu lembro que quando eu entrei no teste pastoral, a célula bombava, jovens, irmão. Quando foi entrar no teste, que era o momento de crescer, olha... O negócio parece que começou de andar para cima, começar a subir esse cara, parece que começou a descer. Eu falei, meu Deus, logo agora. Que era um momento que agora eu tenho que mostrar algo. E como é que começou a acontecer isso? E eu lembro que o pastor Rafael chegou e falou para mim. Eu lembro aquele que o pastor Rafael chegou e falou, filho, descansa no Senhor. Deus só está te preparando. Porque para ele não colocar nenhuma posição, primeiro ele nos prepara para poder nos colocar. É um preparo de Deus. Porque já pensou se Deus colocar você lá e algo desse tipo aconteça, você não vai saber lidar com a situação. E Deus já está te preparando hoje, para que quando coisas acontecer lá na frente, você já saber lidar com elas. E eu entendi, meu irmão. Mesmo que o tempo diga não, eu aprendi. Eu continuo acreditando, Senhor. Eu continuei crendo naquilo que Ele falou. E mesmo que o tempo estava dizendo não, aquilo que o tempo estava dizendo não, mas aconteceu. Deus fez, chegou o momento, chegou a hora, mas tudo no tempo de Deus. Então eu digo para você nessa noite,
Não tente pegar atalhos. Não tente fazer da sua maneira. O tempo de Deus não chegou na minha vida ainda, então eu vou fazer do meu jeito. O tempo de Deus não chegou na minha vida ainda. Deus não facilitou, eu vou fazer do meu jeito. Deus não mandou a menina certa para a minha vida ainda, então eu vou arrumar. Eu vou dar ajudinha a Deus. Eu vou dar ajudinha ao Senhor. Se o Senhor não mandou a minha esposa ainda, então eu vou dar só ajudinha. Irmão, Deus, espera. Para que pressa? Pastor, mas Deus não fez ainda, acho que Deus está precisando de uma ajudinha. Deus está precisando apenas, o que Deus quer é que apenas você creia e continue acreditando, esperando no tempo de Deus, esperando no tempo do Senhor. Irmão, não fura fila. Continua onde você está, esperando no Senhor. Continua crendo, continua esperando. Continua esperando em Deus. Mesmo que o tempo esteja dizendo não para você, mas decida hoje, Senhor, eu vou esperar, eu vou crer, porque eu sei que na tua hora acontecerá na minha vida. Amém? Coloque isso no seu coração nesta noite. Amém? Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e baixasse a sua cabeça. Eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Eu gostaria de orar por você. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos e baixasse a sua cabeça mesmo nesse momento, filho. Você que está assistindo essa live junto conosco. Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Pai, eu oro, Deus, por cada vida que está assistindo essa live nesta noite. Eu oro pela vida de cada pessoa, Pai. Pai, que eles decidam crer na Tua palavra. Mesmo se todos digam não, mas que eles não sejam movidos pelo que as pessoas estão falando, mas sim por aquilo que o Senhor já falou. Pai, eu oro também, Senhor, pedindo que essas pessoas nesta noite, Pai, que estão vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade, tempestades, circunstâncias se levantaram sobre a vida dessas pessoas. Pai, derrama ousadia, derrama fé nesta noite. Pai, eu te peço, Senhor, derrama fé sobre as nossas vidas para que possamos acreditar e para que possamos continuar crendo, acreditando no Senhor em meio às circunstâncias, em meio à tempestade, mas que possamos, Pai, crer e continuar olhando para Ti, Senhor. Pai, que o Senhor seja sempre o nosso alvo, o nosso foco, seja sempre o Senhor. Eu oro também, Deus, pedindo para que cada pessoa, Pai, para que elas possam continuar crendo, acreditando em Ti, para que cada um, Senhor, decida esperar no tempo do Senhor, o momento do Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, que coisas maravilhosas, coisas grandes, Senhor, eu declaro que a bênção do Senhor, a provisão do Senhor está vindo sobre as nossas vidas. Eu declaro milagres, Pai, sobre o lar dessas pessoas que estão assistindo essa live. Pai, eu declaro também cura. Pai, eu declaro transformação. Pai, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, e eu creio, Deus, que em meio a toda essa circunstância, em meio a tudo isso que estamos vivendo, eu creio no avivamento do Senhor sobre o Brasil, Pai. Eu creio no avivamento do Senhor sobre o mundo. Eu creio, Pai, que em meio a essa circunstância, o Teu nome será glorificado. Eu creio, Jesus, que em meio a tudo isso, Pai, coisas maravilhosas, coisas grandes, diretamente do trono de Deus, está por vir sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso eu digo para você, filho, nesta noite, continue crendo, continue acreditando, continue firme no Senhor, porque eu declaro, se você continuar acreditando, se você continuar firme em Deus, coisas maiores estão por vir sobre a sua vida, coisas maravilhosas estão por vir sobre o seu lar. Por isso decida nesta noite continuar crendo, falar para Deus: Pai, eu acredito, eu vou continuar acreditando, descansando no Senhor, eu vou continuar acreditando, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, abençoa essas vidas, Senhor. Derrama paz, descanso do Senhor sobre cada lar, sobre cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. Pai, eu te peço, Deus, abençoa a vida delas, Pai, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe e eu declaro o melhor de Deus, meu irmão, sobre a sua vida. Fica na paz e até domingo. Aleluia.